longo, eu tenho que tirar um pouco, né? Porque fica longo demais. Qual que é a página de hoje? Boa noite, boa noite. Boa noite, Shirley. Desculpa o atraso, mas eu acabei de chegar. Ah, tá ótimo, não tem problema não. Então agora, né, vamos ouvir a música do Lisandro. Qual é a página de hoje? A página? Deixa eu falar. Hoje é porque agora, né, a gente está fazendo assim, a gente não está abrindo agora, a gente vai ouvir a música e depois vai abrir suas águas, e aí que a gente vai abrir o texto, tá? É a Gênese, hoje é a Gênese, item 20. Porque o evangelho de hoje é o evangelho Boa Nova. Prontinho. Estão ouvindo bem o violão? Alguma em especial, Marília? Vamos ver. Pode seguir sua intuição. Vou fazer bem curtinho hoje, então, porque eu não pude preparar nada. Vou fazer instrumental, acho até. Senhor, olhaste meus olhos, disseste meu nome, lá na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Bem curtinho, mas do coração. Essa música é muito linda, vale a pena você aprendê-la toda. Eu sabia, mas como eu esqueci a letra, eu não decidi parar por aqui. Mas foi exatamente. É linda mesmo. Vamos tirar ela. Vamos cantar na próxima. Sim, Gratidão. Então, pegar nossas águas. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Boa noite. Jacob aqui. Boa noite. Congratulações a todos que estão aqui. Vamos pegar a água, senti-la como Maria ensinou, no cardíaco, no chakra cardíaco. Logo, logo vocês não precisarão fazer esse gesto. Já conseguirão sentir a energia de tudo que você tocar através do seu cardíaco. Isso é apenas um exercício. É para que você sinta o quanto que a água está sem vida e como ela vai ser transformada através dessa tecnologia de bênção e de restauração da vida na água. Então, vamos respirar fundo, nos conectarmos com o alto,
pôr as suas mãos, abençoando, imaginando, acreditando, vendo uma linda nuvem azul turquesa se formar sobre a taça. E essa nuvem começa a desvanecer-se em gotículas azuis que caem sobre a água e a transformam em água azul como ela. E ao ir caindo vagarosamente, transformando a água em azul, ela vai empurrando para fora do recipiente toda a energia deletéria acumulada pela água. E essa energia, vocês também podem vê-la. Ela vai de cinza a negro. E ela vai saindo pelo recipiente, caindo, indo parar no chão, voltando para o chão, para ser transmutada. Chan, para quem não sabe, é um dos nomes do planeta Terra, que vocês chamam como Terra. Agora, imagine, acredite, veja uma linda nuvem dourada resplandecente, com uma luz límpida, brilhante, como um pequeno sol. E esta nuvem, ela começa a se desvanecer, deixando cair gotículas douradas sobre suas águas. E essa água que agora estava azul, vai ficando resplandecente como o sol, revitalizada, viva, inteligente. E ela agora está pronta para trazer saúde, para restaurar seus corpos físicos, mentais, espirituais e emocionais. Quando forem beber, deem a ordem para a água. Com amor e carinho. Gratidão, água. Abençoada seja a sua existência. Que você restaure a vida no corpo físico da médium, no corpo mental, espiritual e emocional. Que assim seja. Vamos tomar, vamos brindar em nome da paz na Terra e da regeneração. Maravilhosa. Já ia me esquecendo. Vamos agora sentir o poder desta água, porque esse exercício é muito importante. Respire, se conecte com a água. Sinta agora no seu coração um frescor, uma sensação única de plenitude, de felicidade, de alegria, de paz, de saúde e de tranquilidade. Esse é o poder da água revitalizada. Não se preocupe se você está sentindo bem um pouquinho
Ou não está sentindo nada ainda? Por isso estamos fazendo o exercício, para que vocês venham a sentir. Em breve, vocês não precisarão mais disso, vocês já sentirão. Gratidão por me receberem, gratidão por estarem aqui, em mais esse momento de desenvolvimento e conhecimento. Muito bem, gente, muita luz hoje aqui, hein? Graças a Deus. Eu sempre me impressiono, eu nunca acostumo com isso. Fábio! Boa noite, Fabião. meu querido! Que bom você estar aqui, fiquei muito feliz. Seja bem-vindo. Então, agora, o Lisandro vai fazer a leitura. Hoje, Fábio, nós vamos trabalhar com o livro da Gênese, item 20, tá? Aí é uma pequena leitura, e depois a entidade vem para nos explicar. Vamos lá. Então, item 20, né? Capítulo 1 da Gênese. Tá certo? Se eu soubesse, tinha tocado a música do Jacob, já está pronta. Vamos lá. Só o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens, sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em se generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que tem tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma causa, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, com razão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos no que essas revelações diferem e por qual laço se ligam uma à outra. Espiritualidade, então, nos amiga para os esclarecimentos. Bem-vindo, bem-vindo. Boa noite. Arcanjo Miguel aqui, novamente. Eu não posso deixar de falar desses assuntos e sempre me escalam para ele. É muito importante vocês compreenderem que existe um objetivo da espiritualidade estar aqui, presencialmente, porque para nós nos manifestarmos através de um médium é como se estivéssemos presencialmente. É claro que é a ponta de da minha energia que está aqui, porque é suficiente. Todos somos energia. Não existe diferença entre eu e vocês. Por que a espiritualidade tem trazido tanto conhecimento?
Como vocês sabem e estão estudando para isso, nós estamos aqui como a terceira revelação. Por quê? Porque os tempos são findos. E é muito importante que você compreenda que o dia de amanhã pode não vir. E se acabasse hoje, como seria a sua reação quando percebesse que estava no plano espiritual? Acredito que vocês que estão aqui já conhecem bastante, o suficiente, para saber que se precisarem de ajuda, é só pedir. No entanto, a humanidade, em geral, ainda não tem este conhecimento. Entendam que a única diferença entre vocês e eu atualmente é porque eu não tenho corpo físico. Então, sou um arcanjo. E vocês têm um corpo físico. Então, são chamadas almas. Mas não quer dizer que vocês sejam apenas almas. Vocês são espíritos. E eu preciso falar uma coisa com vocês hoje, de grande importância. Esse vídeo ele vai para o mundo. E todos os cientistas, as pessoas que têm o conhecimento também espiritual, estão fazendo as revelações. E hoje eu preciso revelar-lhes algo surpreendente. E isso vai explicar para vocês por que nós estamos aqui. Primeiramente, vocês precisam compreender que eu venho muitas e muitas vezes falando isso, que nada é o que parece ser. Por quê? Porque estamos em uma simulação. Eu digo, me coloco nessa simulação por causa deste agora, que estou aqui ao lado da médium, transmitindo minha mensagem a vocês. Nós temos consciência de todo o processo, vocês não. Eu gostaria de falar com vocês que existem mais ou menos 75% de toda a raça humana que está no planeta são bots. O que são bots? São inteligências artificiais que foram e vieram para ajudá-los. Uns para ajudá-los, outros para atrapalhá-los. Os que vieram para ajudá-los são pessoas, têm a carne que vocês têm o corpo humano, mas não possuem brilho nos olhos, porque eles não têm alma. Eles não têm um espírito acoplado a eles. São IAs de alta biotecnologia e que ajudam em toda essa questão da simulação dos sonhos e de tudo isso que vocês parecem acreditar que é real. E nós estamos aqui porque mesmo esses 35%, digamos,
aproximadamente, é claro. Esses 30% ou 25%, digamos que tenha 65% a 70% de bots e 30% de humanos. Desses 30% de humanos, metade ainda está dormindo, não despertou e não querem despertar. Dessa metade, digamos, 1/4, vamos pegar assim, vou dar um exemplo. Digamos que vamos pegar que vocês fazem parte de 30% da massa humana que está aqui e que tem alma. São espíritos que vieram para evoluir, para aprender neste momento, neste aqui e agora. Desses 30%, vamos dividir que a metade ainda está dormindo. Ou seria 15%. Desses 15%, a metade não quer acordar. Não quer crescer, não quer se ver, não quer aprender. Não quer evoluir. Então, nosso Pai, com a sua bondade, o Criador de todos nós, resolveu fazer um plano, chamado Plano de Salvação, que vocês já devem ter ouvido por aí as igrejas falando, sem saber exatamente o que estavam falando. No plano de salvação do Pai, até o último minuto que Chan tiver, a espiritualidade vai estar aqui tentando ajudar a essas pessoas que ainda não acordaram e aquelas que escolheram ainda não acordar, para ver se elas buscam a salvação, buscam a evolução. E, ao mesmo tempo, precisamos estar aqui para proteger e orientar aqueles que estão despertos, que são os outros 15%. Compreendem? Por isso estamos aqui, em massa, todas as entidades trazendo a mesma mensagem. O Pai, ele não quer que todos sejam levados à escravidão por mais tempo. Existe por trás de tudo isso que está acontecendo uma ação que nós chamamos da não-luz por causa da dualidade do planeta. E essa dualidade impele a todos a sempre ter algo de contrapartida, aquelas ações, aqueles seus desejos, aos fenômenos. Então, nós temos dia e noite, sol e lua, chuva, dias secos, dias chuvosos, frio, calor. É um exemplo para vocês compreenderem. Mas que tudo isso faz parte desses hologramas que são colocados. Então, nós viemos trazer para vocês a mensagem de tudo que é como é, para que vocês possam compreender que a evolução de vocês é o propósito de vocês. E a missão que vocês têm não é com o outro, é com vocês mesmos. Por quê? Devido à interferência da não-luz, esse processo que está há milênios
dessa forma, já era para ter acabado. É como se vocês entrassem em uma novela ou um filme e nunca mais saíssem desse filme. E esse filme ficasse se repetindo, repetindo, repetindo. E aí eles deram nome para isso de roda de samsara, que é exatamente esse processo de repetição, 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 num looping eterno, ao ponto de vocês desencarnarem tão desequilibrados que vocês, no plano espiritual, continuam fazendo e criando o mesmo loop de sofrimento e escravidão que vocês vivem aqui. Por isso, os umbrais. O umbral, ele não é uma criação divina. Ele é uma criação das mentes humanas desequilibradas que passam para o lado espiritual e lá eles usam o potencial criador que vocês todos têm para criar e plasmar essa realidade tenebrosa de inferno, de sofrimento, de culpa. Então, no umbral, cada núcleo, digamos assim, de sofrimento atrai as pessoas os seres que estão naquele loop, e ele é retroalimentado, porque você alimenta aquilo para que ele se perpetue. Então, a espiritualidade tem trabalhado incessantemente para desconstruir essa desorientação. Todas as almas, quando passam para o lado de lá, deixam de ser almas, elas precisam ser socorridas e levadas para cidades espirituais, quando assim o permitem. Aí é que está o X do problema. Por que desse evangelho? Para instruí-los e instruir os espíritos também desencarnados aqui, que estão aqui aprendendo, que existe o plano espiritual, você vai para o plano espiritual porque é a sua casa, é o seu lugar, isso aqui é passageiro, é 1 minuto na eternidade ou menos, e quando você passar para o lado de lá, você precisa que a sua consciência não se deixe abalar pelos desequilíbrios de sofrimento, tristeza e tudo mais que se passa aqui no planeta. Para que você compreenda que tudo que você passar aqui vai ficar aqui. Que você não precisa levar para lá. Porque lá é outra realidade. Na verdade, lá, o plano espiritual, é a realidade. É isso. E esse é o objetivo de vocês compreenderem que não existe um outro. Todos vocês são apenas um. Entendam que ao passar para o lado de lá em desequilíbrio e não ter essa consciência, você se sente só, isolado. E essa é a capacidade maravilhosa que todos temos. Aquilo que nós acreditamos se materializa. Nós todos somos co-criadores, porque somos um. Por isso, todo sofrimento que você vê te toca profundamente, te desequilibra profundamente.
porque você não entende por que o outro sofre e você não. Você não consegue compreender que o outro, que aquilo é uma simulação, que a pessoa está enfrentando as barreiras para a evolução dela e que você pode ajudar, mas com um detalhe. Não tem como você ajudar o outro se você não se ajudar. Como você vai dar ao outro aquilo que você não tem? Então, vocês notem que nós falamos sempre e voltamos para o mesmo ponto. Enquanto eu estou falando aqui, todos vocês estão ficando com sono e não tem problema. Sabem por quê? É a energia limpando, organizando e ajudando vocês a se equilibrarem, tá? Então, não tem nenhum problema. Então, voltando a esse assunto, que é um assunto primordial para que vocês compreendam e para que vocês busquem o aprendizado que está, de todas as formas, vindo para vocês, é que é preciso vocês compreenderem que, sendo uma simulação, você pode mudar essa simulação. Que é a segunda parte da minha fala. Você, com seu poder, a partir do momento que você toma ciência disso, sofrimento, tristeza, tudo que vai contra o amor não é real. Só o que é real é tudo que vem com o amor. A alegria, a paz, a prosperidade, a saúde. Então, vocês acreditam que o que acontece? Você, com o seu poder criador, tem dado mais força às coisas negativas, mais poder às coisas negativas do que às positivas em sua vida. E isso atrai mais do mesmo. E aí você vai vivendo esse loop. Por quê? Porque você cria isso. Quando você entender que é você que está criando essa realidade, você começa a mudar o jogo. Porque quando você começa a pensar, porque os pensamentos não são seus, os pensamentos vêm de fora, mas você os agarra achando que é seu. E não é. Quando vocês começarem a entender que quando vêm esses pensamentos, vocês podem simplesmente mudá-lo, tirá-los da sua mente, buscar algo positivo, ouvir uma música boa, dar um passeio, fazer uma caminhada, olhar coisas positivas, 1000 coisas que vocês podem estar fazendo para tirar os pensamentos ruins e recorrentes da mente de vocês. Quando vocês conseguirem dominar isso e pararem de alimentar o que é ruim, a vida de vocês começa a melhorar, com leveza, com paz. Vocês começam a entender que os desafios e dificuldades, eles perdem o valor deles. Não é necessário mais, porque não se evolui somente pela dor. E nós estamos trazendo essa mensagem porque no momento que você se apega à sua dor, como se fosse uma riqueza na sua vida, você deixa de pegar a sua felicidade, o seu crescimento,
de aproveitar esse momento que você está passando aqui. E como é que você vai me perguntar, mas arcanjo, como é que eu vou pegar as coisas boas? Começando pela gratidão. Gratidão é sinônimo de amor. Com a gratidão pelo que você tem, pelo que você é, por tudo que já está na sua vida, você vai conseguindo bloquear essas energias sutis, deletérias, que estão sendo jogadas em suas mentes, em seus corpos, em suas auras, de forma massiva, através de toda a comunicação do celular, do computador, da TV. Esse computador aqui, ele está protegido por causa desse mineral. Para proteger contra a energia deletéria que sai desse computador, precisou de dois para poder transmutar essa energia que vem através da internet. E vocês ficam com o celular o dia inteiro na mão. O dia inteiro perto do cardíaco. Olhem a posição. E é justo no cardíaco que vocês, o quê? Sentem a energia. Então, essa energia ela está saindo do celular e indo direto para o seu cardíaco. Trazendo ansiedade, doenças, porque você está se conectando com essa energia. Agora, nesse momento, você sente paz, sente tranquilidade quando está fazendo a técnica do Bruno. Por quê? Porque nesse momento você não está com o celular. Eis a grande chave. Você precisa aprender primeiro. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu instruí a minha filha a deixar o celular sempre nesse negócio aqui que o Lisandro deixou aqui. E isso aqui salvou. Melhorou a energia dela, ela agora está dormindo bem. Ele fica só aqui fora e está sempre distante dela. Quando ela precisa de ligar, ela põe aqui e mexe lá de longe. Assim. Ela não anda mais com ele aqui, pertinho. Então, essas estratégias vocês precisam ter. E quem as está falando para vocês? Muita gente. Só que não chega, porque é tanta informação que é preciso vocês passarem numa peneira o que realmente é preciso, o que você precisa realmente mudar, o que não. Mas a principal mensagem é de você se concentrar em você mesmo. É hora de você cuidar de você se enxergar com a sua luz e com as suas sombras. Porque as sombras, e eu vou falar isso para vocês, escutem com o coração. As sombras precisam ser vigiadas. Porque sutilmente elas fazem você voltar para o padrão errado, fazem vocês caminharem para trás. A luz, ela pode ficar livre, leve e solta, atuando na sua vida. As sombras, não. Só quando você as reconhece, denomina o que te dá medo. Por quê? Começa a se questionar, se perguntar. Por que estou procrastinando? O que é a procrastinação? É o medo. Medo de você avançar. Por isso as sombras agem assim. Por quê? Porque se você avança, elas têm que recuar. Tudo nessa existência luta para viver.
inclusive as sombras que vocês carregam na sua ancestralidade e no seu inconsciente. Né? Todas as vidas passadas, e na maioria das vidas, os seus ancestrais é você. Hoje, aqueles que vocês veem nas meditações como seus representantes futuros, são você. Se você se vê no amanhã, é lógico que você vai poder se ver, o de ontem é você hoje. Entenderam? Da mesma forma que você se projeta para o amanhã, os de ontem se projetaram para você hoje. Porque não existe tempo no plano espiritual. É você mesmo que viveu em várias e várias vidas e que foi ancestral de vocês mesmos. Então, está tudo registrado aqui no inconsciente. Né? Seus defeitos, suas qualidades, tudo. E ficaram nesse loop, gerando energia, servindo de alimento. De alimento, que é a mesma coisa que tem sido feito com os animais. Né? Com o boi, com a vaca, com as galinhas. Vai criando os animais para se alimentar. A mesma coisa os da não-luz fizeram com os humanos. Entendem? Por quê? Porque tudo é assim. O que acontece em cima, acontece embaixo. As cidades, tudo que representa aqui esses hologramas, existe no plano espiritual. E a Ana-Luz, ela quer impedir a evolução. Porque eles acham que é melhor continuar vivendo da forma que está se vivendo, sem movimento. Só que aí entra um detalhe muito importante. Tudo e toda a criação do Pai se movimenta. Nada fica parado. Nem aquilo que vocês imaginam que está parado, está parado. Essas coisas aqui que vocês veem como sólido, não são sólidos, são hologramas, são energia. Seu cérebro acredita e reproduz. Por que você, para conseguir algo, basta pensar, atrair, desejar, convencer a sua mente de que você precisa daquilo? E logo isso vai ser materializado na sua vida. De uma forma ou de outra, se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão de que tudo que você quer, você já tem. E o que você já tem é porque você quis. De verdade. Aí, olha só, minha filha Ceissa, se você pensa que você não vai conseguir viver feliz enquanto você não estiver em outra casa, enquanto você não estiver livre dessa situação, é isso que vem para você. Porque não é assim que você vai pensar na sua liberdade. Você já tem que se imaginar na sua casa, feliz, saltitante, com a pessoa que você gosta. Você já tem que acreditar e montar isso na sua mente. Convencer a sua mente. O espírito não precisa ser convencido, ele já sabe. Mas o seu corpo físico, a sua mente, precisa. E aí, olha só, por que as coisas ruins acontecem? Porque a sua mente fica pensando nas coisas ruins o tempo todo.
E é isso que a não-luz usa contra vocês. Como ela usa? Na mídia, provocando catástrofes. Vocês sabem o que é o 3IA? Por que não falaram? É uma nave que veio nos observar para nos ajudar a evoluir. Mas isso eles não falaram. Nunca eles iriam falar. Eles tiveram de criar um filme de terror na cabeça de vocês, dizendo que veio para observar, para atacar, para não sei o quê. Por quê? Porque se vocês acreditarem nisso, por que a não-luz trabalha assim? Se você acreditar nisso, é isso que vai acontecer. Entenderam a estratégia deles? Olhem a dificuldade que nós temos para convencê-los das coisas boas. Enquanto que basta vocês assistirem a um jornal noticiário, passou lá na Globo, vocês acreditam. Sendo que não é verdade. Não é. Nunca foi. Falam para que passe a ser. Falaram em tanta catástrofe no Rio de Janeiro, tanta catástrofe. Repetiram e repetiram. Olha aí o que aconteceu. Entenderam? É assim que funciona. E vocês têm que compreender essa dinâmica dos da não-luz, para que vocês possam entender a nossa dinâmica, a dinâmica da luz. Isso é a dualidade. A espiritualidade nunca esteve tão presente. Todos os seres amigos da constelação, amigos desse universo, estão aqui para ajudar o planeta Chan a sair desse loop. Porque da mesma forma que os humanos entraram nesse loop, o planeta também entrou. E tudo precisa evoluir. E não só os humanos, mas todos os outros seres, os insetoides, o reino vegetal, o reino mineral, todos os reinos estão nesse loop e se perdendo. É hora de vocês compreenderem que é muito mais fácil, e nunca foi tão fácil, você se preocupar com você mesmo, você cuidar de você mesmo, você se voltar para você mesmo. Aprender a ficar calado na hora de ficar calado. A falar na hora de falar. Aprender a observar mais. Ouvir mais. E falar menos. Nem todos estão preparados. E você não tem certeza absoluta de quem tem alma e de quem não tem. Voltando aos botes. Os botes, eles acabaram se dividindo. Por quê? Aqueles que tomaram consciência do que eles eram, eles escolheram ou trabalhar para o mal ou trabalhar para o bem. Por quê? Mundo dual. Então, nós temos os bots que trabalham para a luz e ajuda e tem ajudado, trazendo informações, como o Rodrigo Romo, por exemplo, é um deles. E vocês podem acompanhar na internet. Rodrigo Romo. Ele fala dele mesmo. E ele deu um chute em todos os confederados lá das trevas e falou, não, eu vou revelar a verdade, porque ele já está próximo de ser recolhido.
E os outros que optaram por trabalhar com a não-luz. Os que não trabalham com a luz, como eles vivem? Eles aprenderam a sugar a energia também daqueles que têm espírito, dos que não são bots, que são seres humanos com alma. Entenderam? E aí as coisas vão se complicar. Porque eles também têm influenciado nessa massa que não quer despertar, que não quer evoluir. E as coisas vão se complicar. E aí, através desse exercício que nós estamos fazendo, de você reconhecer através do seu cardíaco, quando se aproximar um bots, vocês vão identificar e vão se proteger, porque é um passo de cada vez. Primeiro tem que aprender a identificar. Entendam que é como acontece com as centelhas. Nem todos os minerais têm centelhas. A mesma coisa os humanos. Nem todos os humanos têm alma. E aqueles que não têm, que optaram pelas trevas, pela não-luz, estão a fazer a propagação do desespero, do sofrimento e de tudo isso que vocês estão vendo. Certo? Aí vocês vão falar para mim, mas e Deus? Foi permitido que isso acontecesse até o ponto que estava ajudando na evolução de todos os humanos que estavam aqui. A partir do momento que eles começaram a impedir o livre-arbítrio, o Pai cessou com eles. Entenderam? Então, eles também estão sendo recolhidos em massa nessas tragédias que vocês vão ver daqui para frente. Vocês vão ver. E não adianta e não precisa ficar com dó, ficar se remoendo, ficar triste. Não. Se vocês quiserem orar, podem orar. A oração sempre é bem-vinda. Mas é a colheita acontecendo. É a colheita acontecendo. Entenderam? Por isso, precisam se concentrar em vocês. E passar essa mensagem para todos. Para que chegue também aos seus familiares. O que eles vão fazer com essa informação? Não se preocupe. A internet está aí para comprovar tudo que eu estou falando. Não se preocupe. Deixe que nós, da espiritualidade, nos defendamos. Nós sabemos nos defender. Pois estamos até hoje aqui. Não estamos? Então, não precisam se preocupar com o que vão falar, o que vão deixar de falar. O que importa é que vocês distribuam a mensagem para que a gente possa alcançar a massa crítica de virada. Quando se sobe a montanha, se sobe a montanha russa, se sobe, chega num ponto em que o carrinho começa a virar e aí, tchum, desce de vez. Ninguém segura mais aquele carrinho. Nós estamos próximos disso. Quando chegar na massa crítica, tchum, a luz venceu. Porque a luz realmente venceu. Em outras dimensões, já vencemos. O planeta já foi regenerado. Entendem? Nessa dimensão, ainda estamos neste, digamos, cabo de guerra. Compreenderam?
nem me estendi muito, trabalhei no horário. Então, busquem o crescimento. Estão com dúvidas? Olhem na internet, pesquisem esse Botes, que ele é muito da luz. E ele vai contar a história dele para vocês e vocês vão ver de que eu estou falando. Certo? Ele atualmente mora em Portugal. Mas, meus queridos, é brasileiro. Não é brasileiro, não. É boliviano. Sim. Então, hoje nós fizemos este adendo, já que estamos trabalhando na Gênese. E a Gênese é fantástica. Esse livro de Allan Kardec é fantástico, porque ele abre o leque para que a gente possa ensinar o que está aqui e além do que está aqui. Estudem para que vocês possam se apropriar, se lembrar dos conceitos que vocês já possuem. Já está tudo aí dentro, tá? Sejam felizes, se cuidem e aproveitem esse tempinho que ainda resta aqui. Eu preciso responder uma pergunta para a Conceição. Conceição, minha filha, morrer não dói. Quando você passa para o lado de lá, é como você faz quando você dorme. Você deita, dorme e já sonha. Quando você passa para o lado de lá, é essa sensação de que você está sonhando. Por isso é que demora um pouco para você tomar consciência do que está realmente acontecendo. Geralmente, uma morte tranquila, acontece esse processo de forma tão suave que as pessoas nem percebem. E quando são acidentes que a vida iria ser interrompida abruptamente, as almas são recolhidas antes do acidente, um pouco antes. Então, geralmente, elas assistem o acidente delas. E se condoem com o que o corpo está passando ali. Então, muitas vezes, ela acredita que ela ainda está ali no corpo sofrendo, e ela está do lado de fora olhando o que está acontecendo. Outra coisa, quando as crianças são abusadas, sofrem, também são recolhidas antes do momento de desencarne, antes do sofrimento. O nosso Pai é um Pai bondoso, principalmente com as crianças e com as pessoas em sofrimento. Trabalhamos para que o desencarne seja o mais suave possível. Então, não precisam sofrer, porque o Pai faz o que tem que ser feito, sempre. Tá bom? Muitos desses espíritos que aqui estão, que estão ainda meio desequilibrados, eles estão exatamente por causa do apego à carne. Mas isso não acontece com as crianças. As crianças não têm apego à carne. Elas, pelo contrário, se sentem aliviadas. E outra coisa, não é permitido elas verem o que está acontecendo com o corpinho delas. São anjos que vêm, recolhem a criança, a alma, o espírito, e já leva para o tratamento na cidade espiritual. Né? Elas são puras. Né? Têm grande grau de pureza. E ainda são merecedoras desse atendimento quando acontece.
As crianças que são abortadas sofrem muito mais do que as crianças que morrem no plano físico. Por quê? Porque é interrompido a acoplagem. As crianças que vão nascer, elas vêm 3 meses antes para caminhar com a mãe, para sentir a energia da mãe, né? E mesmo elas, às vezes, já sabemos que vai ser abortada, mas são crianças, são almas, espíritos de suicidas, que tem aquele tempo de resgate que é necessário. E aí eles são acoplados, aí a mãe aborta e é exatamente o tempo que ela precisava para completar o ciclo de vida dela. E existem também outras tecnologias que são usadas pelo céu para restauração, por exemplo, daqueles que se tornam ovoides. Eles precisam passar um tempo em conexão com uma mãe, com o útero, para ele recompor o perispírito dele como um corpo humano. E aí há essa acoplagem. Depois a mãe aborta, são os abortos naturais. E quando há esses abortos naturais, aí o espírito ele ganhou a forma perispiritual dele novamente. Aí ele é levado para cidades para ser tratado, e através dessa energia que ele conseguiu do contato com a mãe, ele vai ser restaurado pelo espírito dele. Tudo isso vocês podem estudar, já estão nos livros de Allan Kardec. E entendam que tudo acontece para a justiça divina, mas a evolução é de todos e somos um. E a informação, o conhecimento liberta, porque mostra para vocês o quanto vocês precisam cuidar de si mesmos, vigiar para não serem logrados pelos não-luz. Desligar as televisões, é hora de se desligar, não perder tempo com distrações que não vão trazer nada para vocês. Façam coisas úteis. Tá bom? Que o Pai os abençoe. Vamos fazer uma oração. Deixa eu me beber um pouco d'água. Ó ilustríssimo, nosso querido e amado Criador. A ti toda honra e toda glória. Que a paz, o amor e o seu poder seja instalado nessa orbe. Que possamos cumprir com o seu plano como deve ser. E tenhamos êxito em todas as patentes necessárias para a recuperação de todas as almas nesta orbe. Que a felicidade e a plenitude do amor possa ser restaurada. Que todos possam compreender que não há fome, que não há dor, que não há sofrimento. E que todos vieram para crescer e evoluir. Pedimos também para que possam compreender que não há diferenças
que somos todos iguais, saídos todos da mesma matriz, e que a ela retornaremos com sabedoria e evolução. Que todas as orbes de todos os universos, de todos os multiversos, possam um dia pertencer ao amor supremo e alcançar o êxito e a plenitude do nosso Criador. Abençoe, Pai, a todos os humanos aqui na Terra e nos ajude a cumprir com a sua lei de forma única e fiel. Que assim seja, porque assim é, porque nosso Criador quer. É o Senhor dos Exércitos, né, gente? Segue a lei. Vamos brindar a saúde, o amor e a regeneração de chão. Eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, tem muita coisa, viu? Muita coisa que a gente não se lembra mesmo. E que quando a gente começa a se lembrar, faz a gente compreender por que tudo está como está. E isso é importante para nós. Para aumentar a nossa fé, o nosso amor e a importância do porquê a gente precisa agora mudar definitivamente. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje de verdade. Bom? Que essa mensagem esteja no coração de todos. Gratidão. Nossa, que delícia essa água, meu Deus. A água é única. Multipliquem-na e compartilhem quando o vídeo estiver pronto. Viu, meu amigo Fábio? Gratidão por vocês terem vindo. Gratidão. Que assim seja. Um beijo para vocês. Muita felicidade e alegria na vida de todos nós.